Aí ele afirma: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Deus, conhecendo pela sua onisciência qual o motivo da visita de Satanás, Deus usa a ocasião para realizar uma grande obra. Deus já diz de princípio: tem visto na terra o meu servo Jó? Uma coisa é eu dizer que ele é o meu Deus. Às vezes posso até estar equivocado, porque às vezes as minhas palavras não condizem o meu comportamento. E se as minhas palavras não condizem com o meu comportamento, ele não é o meu Deus. Isto é vocábulo. Mas outra coisa é ele dizer: ele é o meu servo. Porque Deus não se confunde quando fala. Então Deus já disse de pronto para Satanás: ele é o meu servo. E não vejo homem na terra. Olha o que ele diz: não é nem Uz de Caldeu. Deus não falou nem de uma cidade, nem de uma metrópole, nem de um lugar específico. Ele disse: na terra. Não há homem na terra semelhante a ele. Em que aspecto, pastor? Na integridade, na retidão e no temor. São três virtudes importantes, que elas não devem ser desassociadas: integridade de espírito, retidão com Deus e com os homens, e temente a Deus e submisso às autoridades. Partindo desse princípio, Deus deixa pronto o que ele pensava acerca daquele ser que Satanás foi para acusá-lo. Isso é o que pensa Deus de você. Deus te conhece. Antes que o seu corpo estava informe na madre da sua mãe, antes que o esperma do seu pai penetrasse o óvulo da sua mãe, antes que você ganhasse a corrida dos espermatozoides e você venceu porque você rompeu o óvulo, Deus já estava dizendo para você: é você que vai romper o óvulo, porque eu te escolhi. Então Deus te conhece o seu deitar, o seu caminhar. Deus conhece os seus pensamentos. E muitos deles Ele não leva em consideração, porque Ele sabe que na multidão da nossa mentalidade, os nossos pensamentos nos traem, nos enganam. Por isso que a Bíblia nos convida a termos a mente de Cristo, porque a mente de Cristo nos faz pessoas centradas como homens e mulheres de Deus. A mente de Cristo nos faz olhar a vida como Deus a vê. Jesus usava as dificuldades para criar circunstância, para mostrar e demonstrar o poder de Deus. Que usemos nós das circunstâncias, das dificuldades, das barreiras que pairam no nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade, que usemos isso como desafio para brilharmos e para demonstrarmos que Ele está em nós. Mas a Bíblia diz que como Jó se viu. Jó diz assim em 42 versos 5: com o ouvir dos ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que ele diz. Por que ele fala com o ouvir dos ouvidos? Porque naquela época não era fácil ter Bíblias, não era fácil ter o papel, ter o compêndio. O papel foi criado logo depois da descoberta do Brasil, 600 anos, 500 e poucos anos. Ela é um papyrus. E as informações passavam-se de pais para filhos. Então os pais ensinavam os filhos quem era o Deus de Abraão. E a Bíblia nos deixa claro quando Jó diz assim: eu conhecia Deus de ouvir, os meus ouvidos. O que Jó estava dizendo? Eu não conhecia Deus, eu tinha informação de Deus. A informação te leva ao verdadeiro conhecimento. Jó é chamado por Deus de homem íntegro. Embora ele não tinha um conhecimento didático com Deus, mas a informação foi tão precisa e o temor foi tão grande, que ele agia dentro da vontade de um Deus que ele ainda não conhecia. Então Jó disse: os meus ouvidos te ouviram informação, mas somente agora
os meus olhos te veem. Deus falou para Satanás lá: tem visto na terra o meu servo? E por que Deus permitiu prosseguir o plano de Satanás? Porque Deus sabia que Jó só tinha informação, e Deus ia usar a situação para ter um encontro, para ter uma manifestação, para dizer assim: Jó, você realmente tem guardado os ensinamentos do teu pai, e você é fiel a mim. A Bíblia diz que Jó não negou. Ele falou, ele perguntou, ele chorou, ele foi insultado pelos seus irmãos, por seus amigos, os filósofos. Porque na hora do problema os filósofos vêm. Ele te aponta, ele te indica, ele te questiona, mas ele não conhece a intenção. Na lei e no Código Penal, o ato é importante. Mais importante do que o ato é a intenção, porque a intenção define o ato. O que você faz aqui no templo é definido pela sua intenção. Se você deu a sua oferta sabendo que se está abençoando a casa de Deus, essa é a verdadeira intenção. Mas se você não fez isso, o seu ato de dar não tem valor, porque o que define os meus atos é a minha intenção, é o meu coração. E o meu coração, o seu coração, só Deus conhece. Que quando eu olho para vocês, eu não vejo vocês. Eu olho para os irmãos, eu não vejo os irmãos. Eu vejo aqui uma casa terrestre, eu vejo aqui um corpo, eu vejo aqui um templo, eu vejo aqui uma matéria que esconde dentro dela um homem ou uma mulher, que é você, que somente Deus contempla o seu ver, o seu coração, a sua necessidade, a sua vida. Eu olho para você, eu vejo a sua casa, um de um jeito, outro de outro, mas o importante não é a sua casa. Esta casa te protege. O importante é a integridade que está dentro do seu coração, é a realidade que você é. Isso é importante. Você pode estar bem vestido, você pode estar bem caracterizado, mas se o seu espírito estiver nu, Deus está te dizendo que é importante que Ele olhe, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jó pensava assim, depois que ele passou tudo aquilo, ele disse: olha, apenas com a informação eu consegui vencer, mas agora que os meus olhos te vi, eu nunca mais vou perder na minha vida, eu sempre vou vencer. Aí eu te faço aquela pergunta: por que você pede o batismo com o Espírito Santo? Por que você pede a unção? Por que você pede a autoridade? A unção você rebusca na oração e no jejum. Unção você busca na oração. Existe unção, poder e autoridade. Maior é a autoridade. A autoridade vem pelo seu ministério, pela tua chamada, pelo teu relacionamento, pela tua posição, pela tua virtude na palavra. Deus te dá autoridade. Mas a unção vem pela oração, pelo jejum. Nem todos que têm unção têm autoridade, nem todos que têm autoridade têm unção, porque a autoridade possui níveis. Unção também possui níveis. Aí Deus fala: por que você quer a minha unção? Se você vê alguém sofrendo e você não pode dar uma palavra de comando e dizer que os demônios saiam delas. Se vê alguém sofrendo por falta de uma palavra e você não usa a autoridade que eu te dei para dizer esta palavra. Para isso Deus nos dá unção. Agora, unção não é barulho, unção não é treme-treme. Unção é a capacidade que Deus nos dá de falar a palavra certa no momento certo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a minha palavra dita ao seu tempo. Deus falou para Moisés assim: ó, você fala a palavra que eu faço mover. Deus não vai falar a palavra, é você que tem que falar a palavra. Quando Moisés tocou na água, que o seu cajado tocou, Deus falou: mar, agora é hora de abrir, porque o meu servo está falando a minha palavra. Se você abrir a boca e falar a palavra e tocar no problema, na dificuldade, o mar vai se abrir. Mas Deus precisa que você verbalize a palavra, direcione a palavra. E o que
diz a Bíblia de Jó? Havia um homem na terra de Uz, Jó 1:1, parte B, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro. Você pode ver aqui, tanto Deus quanto a sua palavra são unânimes. Só que o que Jó achava já não era unânime. O que torna você deficiente em fazer a obra de Deus não é o que Deus pensa de você, não é o que a palavra pensa de você, não é o que o diabo pensa de você, mas é o que você pensa de você mesmo. Porque se você achar que você não pode, você nunca vai poder. Porque se Deus permitiu que o teu espírito viesse, recebesse esse corpo, em detrimento aos outros irmãos que morreram, para que você vivesse, significa que já no ventre da sua mãe, Deus estava te dando vitória. E Deus não tem meio termos. Deus te mandou você na terra para sofrer. Deus não quer que você aprenda com o sofrimento. Deus quer que você aprenda com a informação. Aprende com a informação, aprende com o meu logos, aprende com o meu rema, aprende com a minha palavra, orialabás, com o meu espírito, aprende com a minha vontade, e você vai ver o que eu faço de você. Então Deus pensa algo de você, a sua palavra é coerente ao que Ele pensa, mas é você que tem dificuldade para que Deus haja na sua vida. A mente das pessoas as engana. Toda vez que eu vejo a palavra, eu encontro mais 3 parâmetros. Toda vez que alguém prega a palavra, ele tem 3 pontos, 3 colunas. Se prega a palavra pela especulação, se prega a palavra pela pesquisa, e se prega a palavra pela revelação. Quando que se prega a palavra pela especulação? Quando eu quero usar a palavra para inserir a mente das pessoas aquilo que eu acredito, sendo que não é Deus que está falando. Isso é especulação. Quando que eu prego a palavra? Pela pesquisa. Quando Deus me dá o esqueleto da palavra e eu pesquiso a palavra, e o Espírito preenche esse esqueleto, e pela pesquisa exaustiva da palavra eu prego a palavra. Quando que eu prego a palavra? Eu prego a palavra pela revelação. Quando Deus revela ao meu espírito a sua palavra. Mas eu não posso me tranquilizar só com a revelação, porque tem muita gente que fala que Deus vai falar e por isso não lê a Bíblia. A revelação da palavra tem que ser conjunta com a pesquisa da palavra. A pesquisa da palavra tem que andar com a revelação da palavra. Há momentos que Deus vai te dar uma palavra pela pesquisa. Você vai estar lendo alguma coisa e de repente você pensa, para, olha a minha palavra. É assim que funciona. Mas há momentos que você está tranquilo, de repente o Espírito move o seu coração e fala assim, ó, esta é a palavra. Eu me lembro quando eu fui consagrado a pastor em Londrina em 95. Naquela época era o trem, a gente pegava o trem e ia até Flórida, parece que é Flórida. De Flórida a gente pegava aviação e ia até Prudente e até Londrina. Eu me lembro que nós, em vários irmãos, entramos no trem ali em Junqueirópolis. E quando eu entrei no trem, o Espírito Santo me disse, guarde o que está escrito em Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2. E ele disse assim, você vai falar a minha palavra. Eu era um evangelista, eu nunca tinha pregado em convenção, eu não sabia de nada. Aí foi o culto no sábado. No domingo eu fui dormir. Aliás, no sábado para o domingo eu fui dormir. E Deus me deu uma revelação, um sonho. Que eu estava no meio dos pastores, dos obreiros. E alguém ia lá, me pegava no meio dos obreiros e falava para mim assim, prega a palavra. Pastores estaduais, pastores distritais, eu era um mero evangelista. E eu não tinha na minha mente que eu ia pregar numa convenção. Começou o culto, um grande ginásio em Londrina, no Jardim Maria Cecília. Engraçado que Deus te prova para ver como é que está o seu coração. Se você confia nele ou se você confia nos homens.
E não é sempre que Deus faz isso comigo, é direto. Tem vezes que Deus me dá mensagem 1 ano antes, 2 meses antes, 3 meses antes. Tem vezes que eu subo no altar vazio, porque Deus fala, é por revelação. Eu venho vazio. Quando eu cumprimento a igreja, enquanto eu estou falando, Deus fala, a mensagem é essa. Porque às vezes Deus conhece a nossa mente. Deus não quer que nós traiamos o seu espírito. Então Deus nos dá na hora. Revelação. O pastor Benedito naquele dia cumprimentou todos os estados. Tinha uns 12 estados lá. Todos os pastores, todos os obreiros. Eu fui o único a não ser apresentado. Beleza, 10 minutos para mensagem. Falei, vou no banheiro que eu gosto de ouvir mensagem. O que importa para mim num culto é a palavra. Porque se não houver a palavra, não há louvor. Se não houver a palavra, não vou para o céu. Eu vou louvar, eu vou louvar no céu. Agora, se eu não tiver a palavra aqui, eu não vou para lá. Aí eu estou no banheiro. Chega o irmão Arnaldo, um pastor de Cambé. Irmão Claudir, estão te chamando lá. Eu falei, mas chamando para quê? Você é o pregador. Aí o Espírito Santo falou para mim, se você esqueceu do que eu falei para você naquele trem, aos domingos quem prega é o presidente nacional. Mas ele disse assim, hoje você vai pregar. E a partir daquele dia, todas as convenções, aos domingos, o presidente levantava e me dava a honra para pregar no seu lugar. Por que eu estou dizendo isso para você? Isso foi em 95, 25 de setembro de 95. Porque você tem que estar pronto. Deus pode te usar pela pesquisa. Eu fazia contabilidade em Adamantina. Eu estava sentado no trem. Eu ia indo para Adamantina. Às vezes eu ia de trem, voltava de ônibus. Às vezes eu ia de ônibus, voltava de trem. Tranquilo. Eu estava sentado ali. 2 jovens estavam atrás de mim. Elas iam fazer prova. Uma perguntava para a outra assim, mas e a reforma protestante? Eu não vou ter aquela aula lá. Elas eram da Igreja Batista. E a reforma protestante, não sei o que, do Lutero, não sei o que. Aí um olhou para o outro e falou assim, ele é pastor, vamos perguntar para ele. Ela levantou e falou assim, dá licença. Eu falei, pô, tranquilo. Ela falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. A gente vai ter uma prova hoje. Você pode nos orientar sobre a reforma protestante? E se eu não tenho pesquisa? Se eu não tenho informação? Se eu não tenho bancos de dados? Orientei elas. Fui até Adamantina falando com ela sobre reforma protestante, Lutero, Wesley, o que aconteceu naquela época. Então nós somos policiais de Deus, pela pesquisa, pela revelação, e às vezes até pela especulação. O cara vem falar de político para você, você especula com ele, deixa ele falar, abre o leque para ele e pergunta para ele o que é política. Ele fala tanto de política, mas ele não sabe o que é política. Todo mundo pratica política. A etimologia da palavra política significa o ato de governo. Toda vez que você acorda de manhã e que você resolve levantar a coberta para ir ao banheiro, fazer higiene pessoal e tomar café, é um ato de governo seu. Isso é política. O que não presta não é a política, é a politicagem que os homens fazem, mas a política é de Deus. Ato de governo. Por que nós estamos aqui? Em um ato de governo. Nós temos poder para ligar e desligar. É ato de governo. Você tem que entender quem você é, para que você foi chamado, a importância da sua presença, a importância da sua voz, do seu know-how. Você é importante para Deus. Ainda que o inferno diga não, ainda que as pessoas não gostem de você, não viva por isso. Não se preocupe se as pessoas gostam de você ou não. Elas não pagam suas contas, elas não te levam para o céu, elas não te socorrem quando você chora. É Ele que está com você, é Ele que te dá o acalento, é Ele que te ajuda, é Ele que te honra. Ele que é importante. As pessoas a gente considera, porque a Bíblia diz, quando depender de vós, tenha paz com todos. Quando depende de mim, eu tenho paz com todos. Então é muito interessante isso, porque a Bíblia diz assim: na especulação trabalha o meu eu, na pesquisa trabalha a busca do Logos. Logos é a palavra escrita. Na revelação é a ciência
do rema, que é a palavra viva. Palavra logos é o que está escrito. Quando Deus fala que cura na palavra, é logos. Quando você recebe a cura, já não é logos, é rema. É a letra se tornando realidade. As promessas de Deus só tornam realidade na sua vida quando você acredita nisso, na palavra. A palavra gera. Enquanto você fala a palavra, ela gera. É por isso que muitas vezes Deus fica em silêncio conosco, porque se Deus abrir a boca naquele momento, Ele vai gerar. E não é o momento dele gerar, é o momento dele esperar você tomar uma decisão para que Ele abra a boca e gere. A criança nasce no ventre estéril, o mudo fala, o paralítico anda, porque Deus gera. Deus cria a voz, Deus cria a perna, Deus cria o fôlego, porque quando Ele abre a boca, o mar se abre e Ele gera. Então o silêncio de Deus não é porque Ele está com raiva de você, não. É porque Ele tem um momento certo para falar na sua vida. Ele tem um momento certo para te exaltar. Ele tem um momento certo para mostrar por que você veio nesta terra, o que você está fazendo nessa terra. E para concluir, vou fazer isso em 4 minutos. Não se engane. Uma coisa é estar com Cristo, outra coisa é estar em Cristo. Estar com Cristo é estar na companhia de Cristo. Mas nem todos que estão na companhia de Cristo estão em Cristo. Estar em Cristo é estar unido a Cristo e estar com Cristo dentro de si. Quando você está com Cristo, você tem Ele ao seu lado. Mas ter Ele ao seu lado não significa que você faz o que Ele quer fazer. Ele precisa estar contigo e não somente ao seu lado. Não nos enganemos. Estar com Cristo é ser filho de Deus. Estar em Cristo é ser filho fiel, reto, íntegro e obediente. E quando o diabo vem para te acusar lá em cima, segundo o Apocalipse capítulo 12, ele diz para Satanás: eu sei que você vai falar muita coisa do meu servo e da minha serva, mas antes eu te digo, ele não está com o meu filho, é o meu filho que está nele. Ele é reto, ele é íntegro. Ele pode ter errado, mas tentando acertar. E quando eu chamei ele, quando eu chamei ela, eu sabia que eles eram humanos e podem errar, mas o meu sangue, o sangue do meu filho, tem o poder de perdoar pecados. Então, Satanás, fala o que você quer, mas não toca na integridade da alma dele, porque ele e ela são meus. Que Deus te guarde. Aleluia. Deus é poderoso, né, irmãos? Deus tem um cuidado tão grande com a tua vida.